Você já tentou ser disciplinado, provavelmente mais de uma vez. Montou planilha, definiu os objetivos, comprou o caderno, certo? E acordou cheio de vontade na segunda-feira, cheio de determinação. Mas na quinta-feira, simplesmente acabou. Não porque você é fraco, não porque você não quer mudar, mas porque ninguém te contou o que a disciplina realmente é. Porque o que te venderam como disciplina não é a disciplina, é performance, é estética de produtividade disfarçada de transformação real. Disciplina de verdade não tem foto bonita, não tem rotina instagramável, não tem momento épico de superação filmado em câmera lenta. Disciplina de verdade, ela é feia, ela é silenciosa, ela é invisível. E essa é a única coisa que separa o homem de que constrói algo real daquele homem que só vive a vida inteira planejando construir algo. Esse vídeo ele não vai te motivar, não é para isso que ele existe. Esse vídeo vai te mostrar o que realmente a disciplina é e por que tudo o que te ensinaram sobre ela está errado. A indústria da produtividade é um dos maiores negócios do mundo. Livros, cursos, aplicativos, coaches, influenciadores, bilhões de dólares construídos em cima de uma premissa muito simples, que a disciplina é uma técnica que, se você encontrar o método certo, a rotina certa, o sistema certo, o hack certo, você vai finalmente se tornar aquela pessoa que você realmente quer ser. E isso é uma tremenda mentira. Não é uma mentira maldosa, é uma mentira conveniente. Conveniente para quem vende, conveniente para quem compra, porque é muito mais confortável acreditar que o problema é o método do que encarar a verdade. A verdade é essa: disciplina, ela não é uma técnica, é uma identidade. E identidade não se compra, não se baixa no aplicativo, não se admite num curso de 7 dias, entendeu? Ela se constrói lentamente, dolorosamente, através de escolhas repetidas num nível tão profundo que a maioria dos homens nunca vão chegar lá. Porque chegar lá exige algo que nenhum guru de produtividade vai te vender. Exige confronto. Confronto com quem você realmente é quando ninguém está te observando, está te olhando. Com o que você realmente escolhe quando as escolhas têm um custo real. Com o gap, o abismo entre o homem que você diz que quer ser e o homem que você realmente é, nas pequenas decisões do dia a dia. Esse abismo tem um nome, chama-se de desonestidade consigo mesmo. E é de lá que a falta de disciplina nasce. Não é da fraqueza, e sim da desonestidade. Então, o que é a disciplina de verdade? A disciplina é a capacidade de honrar um compromisso consigo mesmo, mesmo quando nenhuma força externa ela te obriga. Lê de novo essa frase comigo. Mesmo quando nenhuma força externa te obriga, porque qualquer homem consegue ser disciplinado quando tem pressão externa. Você chega do trabalho no horário porque tem um chefe te cobrando, você paga as contas porque tem consequências se você não pagar, você aparece nos compromissos porque tem um julgamento social. Tudo isso é disciplina. Isso é obediência à pressão externa. Disciplina é o que você faz quando não tem ninguém te olhando, quando não tem consequência imediata, quando a única coisa que te obriga é o compromisso que você fez consigo mesmo. E é aí que a maioria dos homens falha. Não porque eles são fracos, porque nunca desenvolveram a capacidade de se levar a sério, de tratar um compromisso consigo mesmo com a mesma serenidade que trata um compromisso com uma outra pessoa, você entendeu? Você faltaria a uma reunião importante sem avisar? Você deixaria um amigo esperando sem algum motivo? Provavelmente não, né? Mas e o treino que você prometeu para si mesmo? Aquele projeto que você disse que começaria essa semana? A leitura que você comprometeu, melhor dizendo, fazer todos os dias? Esses você faz aquela cerimônia e cancela sem culpa real, sem consequência percebida. É exatamente aí que a disciplina morre. No momento em que você aprende, através de repetição, que os compromissos consigo mesmo são opcionais, que podem ser quebrados sem custo, que você mesmo não se leva a sério o suficiente para se cobrar. A disciplina começa quando você decide de verdade, no nível mais profundo, que você é alguém que honra o que promete para qualquer pessoa, inclusive para você mesmo. Vou dizer algo que vai contra tudo que você já ouviu sobre disciplina, certo? Motivação é seu maior inimigo. Não porque motivação é ruim,
mas porque você foi ensinado a depender dela. E tudo que você depende para funcionar tem poder sobre você. Motivação é uma emoção, e as emoções são extremamente voláteis. Elas chegam sem aviso, vão sem pedir licença. Num dia você acorda com energia para mudar o mundo inteiro. No dia seguinte, não consegue nem sair da cama. O homem que precisa de motivação para ele agir só age quando se sente bem. E a vida não funciona assim. Os dias mais importantes da sua construção, os dias em que a ação mais importa, são exatamente os dias em que você menos sente vontade de agir. Já parou para pensar nisso? Quando o negócio está difícil, quando os resultados não aparecem, quando o cansaço acumulou, quando tudo ao seu redor diz que não vale a pena continuar. Esses são os dias que definem quem você é. E nesses dias, a motivação não vai estar lá. O que vai estar lá, se você construiu, é a disciplina, a capacidade de agir independente do estado emocional, de treinar quando não quer treinar, de trabalhar quando não quer trabalhar, de continuar quando tudo em você quer parar. Não porque você é uma máquina, não porque você não sente, mas porque você aprendeu a separar a ação da emoção, a não deixar que o que você sente determine o que você faz. Isso tem um nome na filosofia estoica. Os estoicos chamavam de domínio da vontade, que é a capacidade de agir em direção ao que você escolheu, independente das circunstâncias externas e dos estados internos. Marco Aurélio, aquele imperador de Roma, um dos mais poderosos homens que já existiu, escrevia seu diário particular toda manhã. Não para ele publicar, não para impressionar ninguém, para se lembrar de quem ele havia decidido ser. E ninguém sabia desses escritos. Nenhuma força externa o obrigava. Era só ele com ele mesmo, todos os dias. E é exatamente isso aí que é a disciplina. Existe um momento que ninguém fala sobre disciplina. Um momento específico que determina tudo. Eu chamo de momento zero. É um instante exato entre a intenção e a ação. O segundo que separa o homem que vai fazer do homem que vai adiar. Você conhece esse momento? É quando o despertador toca e você decide se levanta ou se você vai lá apertar a soneca. É quando você abre o computador e decide se começa o projeto ou se você vai lá para as redes sociais. É quando o corpo cansado diz para e a mente sabe que você precisa continuar. Esse momento dura menos de 5 segundos. Menos de 5 segundos que definem o tipo de homem que você está se tornando, porque cada vez que você age no momento zero, você deposita um voto na identidade do homem disciplinado, e cada vez que você cede no momento zero, você deposita um voto na identidade do homem que se rende. Identidade é construída por votos acumulados, não por um grande gesto heróico, não por uma decisão épica num momento dramático, por pequenas escolhas repetidas dia após dia no silêncio do momento zero. Ninguém vê o momento zero. Não tem câmera, não tem plateia, não tem like. É só você. Com a escolha mais importante que você vai fazer hoje, e amanhã, e depois de amanhã. Até que um dia você olha para trás e vê que construiu algo. Não porque teve um insight brilhante, não porque encontrou o método perfeito, mas porque escolheu certo no momento zero. Mais vezes do que escolheu errado. Isso tudo é disciplina. Nada mais, nada menos. Existe uma razão pela qual toda tradição séria de formação masculina, como por exemplo militar, monástica, filosófica, atlética, começa pelo corpo, não pela estética, não por saúde, pelo corpo que ensina, sabe? O corpo é o laboratório mais honesto que existe. Ele não aceita desculpa, ele não negocia. Você levanta o peso ou não levanta, você completa a série ou para no meio, você resiste ao alimento ou você cede. Não tem narrativa que salve você no treino, não tem explicação que convença o músculo a crescer sem estímulo, não tem justificativa que substitua uma repetição. E é exatamente por isso que o corpo é o primeiro campo entre a batalha e a disciplina, porque ele te ensina algo que a mente sozinha nunca vai aprender, que você é capaz de mais do que você sente, que você sabe. Sempre, sem exceção, o limite que você sente no treino, aquele ponto em que tudo grita para você parar, não é o seu limite real, é o limite da sua zona de conforto. E a zona de conforto não é o mesmo que limite real. Os militares sabem disso há milênios. Quando um soldado acha que não aguenta mais, que chegou no fim, os instrutores sabem que ele está aproximadamente 40% da capacidade real. 40%, menos da metade da capacidade do que o corpo é capaz. O que para o homem não é o corpo,
é a mente, é a voz que diz que já chega, é o conforto que se disfarça de bom senso. E quando você aprende a ignorar essa voz no treino, começa a ignorá-la em outras áreas da vida. No trabalho, quando você quer largar tudo, nos projetos, quando os resultados não aparecem, no relacionamento, quando exige mais do que você quer dar. O corpo é o treinamento. A vida é a prova e ninguém passa na prova sem treinar. Quero falar sobre algo que a maioria dos vídeos sobre disciplina ignora completamente: a dimensão espiritual da disciplina. Não como religião, como fundamento. Existe uma diferença fundamental entre o homem que é disciplinado por ego e o homem que é disciplinado por propósito. O primeiro se disciplina para provar algo, para impressionar, para conquistar status, para alimentar a sua própria vaidade. Esse tipo de disciplina tem prazo de validade. Quando o objetivo externo é alcançado, ela simplesmente desaparece. Quando a validação não vem, ela desmorona. O segundo se disciplina porque entende que sua vida tem um propósito que é maior do que ele mesmo, que existe algo que ele foi chamado a construir, que seus dias têm um peso e uma direção que transcendem o que ele sente em cada momento. Essa disciplina, ela é diferente. Ela não depende de resultado imediato, não depende de validação externa, não depende de motivação, porque ela está ancorada em algo que não muda. Paulo de Tarso, um dos homens mais disciplinados que a história registra, escreveu dentro de uma prisão, acorrentado, sem perspectiva de liberdade imediata. E você sabe o que ele escreveu? Não era lamento, era sobre contentamento, sobre paz, sobre continuar. Aprendi a estar contente em qualquer situação. Sei viver na pobreza, sei viver na abundância, e em toda e qualquer circunstância aprendi o segredo de estar farto e de ter fome. Isso não é resignação passiva, é a disciplina mais alta que existe, a capacidade de agir com integridade independente das circunstâncias, de continuar construindo mesmo quando tudo ao seu redor desmorona, de manter o rumo mesmo quando a tempestade apaga todos os seus pontos de referência. O homem que não tem nada que o ancora, vai além de si mesmo. Vai à deriva quando a pressão aumentar, porque não tem fundamento que o segure. Fundamento não é fraqueza, é o que permite ao homem permanecer de pé quando tudo quer derrubá-lo. Depois de muito tempo observando homens que constroem e homens que não constroem, eu identifiquei que disciplina opera em 3 níveis distintos. A maioria dos homens fica preso no primeiro. Poucos chegam ao segundo e raríssimos alcançam o terceiro. Primeiro nível: disciplina de ação. É o mais básico e o mais visível. Fazer o que precisa ser feito, cumprir a rotina, completar as tarefas. É o nível que os livros de produtividade ensinam. Sistemas, hábitos, rotinas. Importante, necessário, mas insuficiente. Porque um homem pode ser disciplinado nas ações e completamente caótico por dentro. Pode cumprir a rotina externamente enquanto desmorona internamente. E o segundo nível: disciplina de pensamento. Aqui é onde a maioria falha sem perceber. Não é sobre o que você faz, é sobre o que você permite que habite em sua mente. Os pensamentos que você alimenta, as narrativas que você repete, as crenças que você sustenta sobre si mesmo e sobre o mundo. Um homem que age com disciplina, mas pensa com caos, ele vai se sabotar antes de chegar longe, porque a ação segue o pensamento, sempre, sem exceção. Mude o pensamento, a ação muda em seguida. Mantenha o pensamento caótico, a ação vai eventualmente refletir sobre isso. E o terceiro nível: disciplina de caráter. Esse é o nível que transforma disciplina de técnica em identidade. É quando você não precisa mais se forçar a fazer o certo, porque o certo se tornou quem você é. Quando a identidade não é uma escolha que você faz, é uma expressão de quem você é. Quando a perseverança não é algo que você pratica, é algo que você é. Nesse nível, a disciplina não cansa, não exige força de vontade constante, porque deixou de ser uma luta contra quem você é e se tornou uma expressão de quem você é. A maioria dos homens trata a disciplina como uma batalha permanente consigo mesmo. E isso é exaustivo, porque você não pode passar a vida inteira lutando contra si mesmo. O objetivo não é vencer a batalha, é não precisar mais travar ela. Vou ser direto sobre algo que ninguém gosta de ouvir. A disciplina tem um preço real, concreto, que vai ser cobrado de você todos os dias. O preço é o conforto imediato. Toda vez que você escolhe a ação difícil em vez do conforto fácil, você paga esse preço.
o treino em vez do sofá, os projetos em vez das redes sociais, a conversa difícil em vez do silêncio confortável, a honestidade em vez da mentira conveniente. Esse preço é real e não vai diminuir. Não tem atalho, não tem hack, não tem método que elimine o custo. O conforto imediato vai sempre parecer mais atraente do que a realidade do futuro, sempre, porque o cérebro humano foi construído para priorizar o presente. Mas existe outro lado dessa equação que raramente é mencionado. Disciplina também é um privilégio, o privilégio de ser o tipo de homem que constrói, que termina o que começa, que honra o que promete. Pode olhar no espelho e reconhecer o homem que se vê. Esse privilégio não está disponível para todo mundo, não porque uns têm sorte e outros não, mas porque a maioria não está disposta a pagar esse preço. E é aqui que está a ironia cruel da disciplina. O homem que foge do preço da disciplina paga um preço muito maior, o preço do arrependimento. Da vida aquém do que poderia ter sido, da consciência constante de que poderia ter sido mais. Esse é o preço mais caro que existe e ele não para de crescer. Quanto mais tempo passa sem disciplina, maior o preço do arrependimento. Então, a questão não é se você vai pagar um preço, a questão é qual preço você prefere pagar: o desconforto temporário da disciplina ou o arrependimento permanente da sua ausência. Eu não vim aqui para te motivar. Se você saiu desse vídeo motivado, provavelmente vai durar 3 dias. Eu vim aqui para te mostrar algo diferente. Que disciplina não é o que te venderam. Não é uma rotina perfeita, não é a força de vontade infinita, não é acordar às 5 da manhã com entusiasmo. Disciplina é a decisão de ser alguém que honra o que promete, que age no momento zero, que paga o preço do desconforto hoje para não pagar o preço do arrependimento amanhã, que constrói no silêncio, sem plateia, sem validação, sem garantia de resultado. Porque é isso que homens que constroem algo real fazem, todos os dias, sem exceção. Agora você sabe o que é disciplina de verdade. O que você vai fazer com isso é a única pergunta que importa. Se esse vídeo chegou em algum lugar dentro de você, já deixa aquele like, compartilha com um amigo que precisa ouvir isso. E se você quer dar um passo concreto agora, tem um desafio de 45 dias na descrição, com disciplina aplicada, dia a dia, sem enrolação. Clica no link da descrição e vem com a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, que o próximo vídeo vai aprofundar algo que está por baixo de tudo o que nós discutimos hoje. É isso aí, valeu!